escolher em qual solo devo construir, qual é a minha escolha? A grande chave desse texto, dessa parábola, que tem por título o prudente e o insensato, está me ensinando a você, que não é sobre qual solo nós devemos construir, mas quanto nós estamos dispostos a investir no solo até ele chegar na rocha. Não é se eu quero construir a minha casa na areia, ou se eu quero construir a minha casa na rocha. O solo é o mesmo para todo mundo. Todos estão recebendo o mesmo evangelho, a mesma palavra. Todos estão tendo acesso à mesma verdade. Mas cabe a mim e a você a fazer uma escolha de ser prudente ou insensato. E escolher quanto nós estamos dispostos a investir de tempo, de recurso, para cavar até chegar na rocha. Porque o solo é o mesmo. E da onde você tirou isso? Da onde surgiu isso? Por que você está falando isso? Lá no Evangelho de Lucas, nós sabemos que Marcos, Mateus e Lucas são evangelhos chamados sinóticos, eles são parecidos, a mesma mais ou menos sequência de milagres, de parábolas. Olha como Lucas descreve essa mesma parábola. Está lá no capítulo 6. No verso 46, eu vou ler a partir do verso 46 para vocês. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquela que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Eles são como um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Se você tem o costume de grifar, grife isso, desculpa. Cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Cavar fundo fala sobre alicerce. Fala sobre profundidade. Cavar fundo fala sobre tempo, investimento. Eu me lembro quando nós fomos fazer o alicerce da nossa casa. Misericórdia, né? O alicerce da casa, e começou, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer, tem muitos engenheiros hoje aqui, eu estou tensa para pregar, porque ontem eu já liguei para um, e fiquei meia hora com ele no telefone, tendo um workshop de fundação, para poder falar hoje aqui, mas vamos lá, eu falei que se errar, a culpa é do Denis, viu gente, ele que me ensinou, mas a primeira coisa que nós tivemos que fazer no nosso terreno, é um trabalho que chama sondagem. É um cara especializado, uma empresa especializada, que faz sondagem de solo. Eles vão lá, perfuram, tiram um tanto, fazem ali no sondagem do solo para saber a quantos metros do chão tem um solo bom, resistente, para poder fazer o alicerce. Antes de fazer projeto com arquiteto, com qualquer outra pessoa, tem que fazer a sondagem. Porque pode ser que esteja comprando um terreno horrível, que o custo depois vai ficar fora do normal para você construir. E quando eles fizeram a sondagem e viu que era um solo bom, começou ali a fazer a estaca, eu fiquei apavorada com o valor. Eu pouco vou na obra, mas eu via os valores, o investimento, falei, bom, a casa está pronta. Eu vou chegar lá, vai estar pronto, só vou escolher onde vou pôr o quadro. Quando eu cheguei lá, não tinha nada. Todo aquele investimento estava debaixo dos pés. Só eu ou quem já construiu aqui aconteceu igual? Eu olhava e falava, meu Deus, mas cadê todo aquele valor? Para mim o negócio estava pronto, pintado, eu só vou mudar. Não, estava eu visitei a casa de uma amiga uma vez, que o terreno dela era um barranqueiro, assim. Ela disse assim para mim, tem um carro, e disse lá o nome do carro, embaixo dos seus pés, só de solo, só de estaca. Nós gastamos um carro de luxo aqui, vendemos o carro de luxo para fazer. Tamanha a seriedade e a importância de um alicerce. E ontem o Denis falou para mim que algumas estacas da nossa casa, elas estão de 10 a 12 metros para a terra, para baixo. Então você pensa, do nível da terra para baixo, tem 10 a 12 metros. E a casa, ao todo, ela não passa de 10 metros de altura. Então você vê, tem quase que a mesma metragem para cima, tem para baixo para aguentar. Só que ele me ensinou uma coisa que eu não sabia. Isso não é uma regra. Nem sempre é necessário cavar para baixo a altura que você vai ter para cima. Nós conhecemos o maior prédio do mundo.
o maior prédio do mundo, ele chama Burj Khalifa. E é um prédio de, eu até peguei aqui para não falar besteira, 163 andares. E eu disse para ele, sabe aquele prédio assim, será que ele tem o mesmo tanto para baixo? Ele, não necessariamente, porque eles cavam até achar rocha, até achar um solo firme, compacto. Achou, vai para cima. Então, olha o que o Senhor está dizendo para nós. Que dependendo da intensidade que eu e você estamos dispostos a cavar, o Senhor pode erguer um edifício de 2 andares ou um de 163 andares. Porque o que vale é o nível de baixo, a sustentação que eu e você precisamos buscar. Entende o que Deus está falando? Não depende do tanto que está para baixo, depende se o que foi para baixo encontrou a rocha. Se o que foi para baixo encontrou a palavra, a verdade, aí aquilo que se vê depende da vontade de Deus para cada um de nós. Se é de 2 andares, se é de 10 andares ou de 163 andares. E algumas coisas eu anotei quando nós conhecemos esse prédio, para dividir com vocês. 3 observações. A primeira delas é que até o maior prédio do mundo começa no chão. Pode parecer uma idiotice, mas não é. Tem gente que acha que vai ter que começar lá em cima. Até o maior prédio do mundo, ele começa no chão. Nós não entramos flutuando nele. Não entramos pelo um avião nele. Ele não está flutuando. Ele tem estaca. Se o Senhor tem um chamado para a tua vida grande, você precisa começar a se preocupar com o alicerce, com a estaca. Aonde você vai colocar, a profundidade que você vai cavar. Outra observação. Ele é mais bonito olhando de fora do que estando dentro. Que de fora você vê a beleza dele, né? O tanto que ele é alto. Agora dentro, primeiro que eu tenho medo de altura. Segundo que ele balança de verdade. É uma coisa impressionante. Nós fizemos uma refeição no 152, eu nem sei falar isso, né? Mas no 152 ele balançava mesmo, me deu uma labirintite, um enjoo, uma tontura, uma zonzeira. O elevador sobe em 1 minuto, então estourou tudo meu ouvido. Não é legal. Você não consegue enxergar nada, porque algumas nuvens até tampam, que é muito alto. É muito alto. É muito melhor para quem está olhando de fora do que quem está dentro do prédio. Então, cuidado. Que às vezes a gente olha alguém que tem um chamado muito grande, um ministério muito grande, um dom muito grande, e você vê a pessoa cantando, e você vê a pessoa pregando. É mais legal você olhar do que você ser a pessoa. Porque o peso da responsabilidade dela, o tanto que balança, as aflições, as dores, as provas, as lutas, é mais legal, é mais divertido você estar de fora do que você ser o prédio. Então não deseje aquilo que o Senhor não tem para você. Não deseje ser o maior prédio do mundo. Só deseje ser aquilo que Ele quer para você. Desde que o seu alicerce, as suas estacas estejam em Jesus. Cavar fundo fala de profundidade. Deus nos chama para ter uma vida profunda com Ele. Profundidade é tempo com Deus. É vida devocional com o Senhor. É ser praticante da verdade. Já viu aquela pessoa rasa? Aquele crente raso? Ele vai na igreja se der. Porque se tiver um aniversário no sábado, no domingo ele tem que descansar. Então já não perdeu o final de semana. Ou ele vem no domingo para todo mundo ver que ele veio, para ele postar uma foto, mas depois o resto da semana é uma vida rasa. Não tem tempo com Deus, não ora, não lê Bíblia, não estuda, não se aprofunda. É um crente raso. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É um crente que tem construído a sua casa, tem recebido a mesma porção de solo que eu e você, mas ele escolheu ter uma vida rasa. Ele escolheu ter uma vida malemar. Uma vida medíocre. Eu expliquei uma vez essa palavra que ela choca às vezes, né? A palavra medíocre. Um crente medíocre. A palavra medíocre, ele quer dizer médio. Médio vem de médio e ocre vem de rocha, de pedra. Então, é uma pessoa que chega até a metade da rocha, ela olha para baixo, vê que tem muita gente, então ela fica feliz que ela já chegou até ali. Ela olha para cima, ela vê poucas pessoas, mas ela já está contente de estar ali. Então, é uma pessoa na média. Uma pessoa medíocre. Deus não é medíocre.
Deus é um Deus de abundância. Deus é um Deus de profundidade. O que Ele quer entregar para mim e para você é uma intimidade profunda com Ele. Algo de verdade e não algo na média. Sabe aquela coisa malemar? De vir de vez em quando, ajudar uma vez aqui, outra ali. Não é isso que Deus tem para mim e para você. O que Ele tem para mim e para você é profundo. Ele tem nos chamado para uma intimidade profunda com Ele. E sabe, cavar fundo não é de uma hora para outra, não é rápido. Precisa investir tempo, precisa investir recurso. E tem uma chave na estaca, tem uma chave em cavar fundo, ninguém vê. Você nunca chegou numa casa e disse, uau, que alicerce lindo. Gente, que estrutura é essa? Que estaca linda, Neto, sua casa está de parabéns. Nunca vi uma estaca tão bem feita. Você já viu alguém falar isso? Que ninguém vê a estaca. Eu mesmo quase fiquei desviada quando vi. Falei, cadê o meu dinheiro? Cadê o dinheiro que estava aqui? Ninguém vê, está para baixo. Porque cavar fundo é você e Deus. É tempo no secreto, tempo de intimidade, quarto fechado, ler a Bíblia, ouvir Ele falar com Ele. É você e Deus. Ninguém vê. O que as pessoas vão ver, o que está do nível da terra para cima. Mas o que sustenta do nível para a terra para cima é o tão profundo que você cavou. Isso que você cavou para baixo, o alicerce que você colocou, as suas estacas. A primeira série de mensagens que nós tivemos na Pai Querer foram os pilares, os fundamentos. Nós ainda éramos uma célula em formato online. Neto trabalhou todos os fundamentos da fé cristã. Eu acho que a gente até podia repetir essa série. Todos os fundamentos, por que a gente crê, por que do batismo, quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, por que eu tenho que ir na igreja, o que é dízimo, o que é oferta, isso são estacas, isso é querer ser profundo, não é se preocupar com quanto de andares eu vou crescer, porque olha o que a Bíblia diz, a queda é grande, uma pessoa que constrói um prédio, que constrói uma casa, cheia de aparências, é aquela pessoa que tem um Instagram maravilhoso com o seu marido, mas se mata em casa. Eu já presenciei estar com famílias e o casal brigar o tempo inteiro, mas briga de verdade, de se ofender, de falar palavrão um para o outro. E ao mesmo tempo, a amadinha está postando foto, minha família, meu maior tesouro, todo mundo assim. Isso é ser raso. A casa cai. A casa cai. Se você não se aprofundar, não escolher, Senhor, eu não sei se o Senhor tem 2 andares para mim, ou se o Senhor tem 163, eu sei que eu quero estar firmada na rocha. A tua palavra é a verdade, a tua palavra é a rocha. Gasta tempo com o Senhor. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, acorda 5 minutos antes. Essa foi uma grande mudança na minha vida, que eu sempre acreditei, a gente começa a falar tantas coisas e a gente começa a acreditar nas meias verdades que o inimigo nos convence. Eu sempre acreditei que a minha melhor hora do dia era a noite. 10 horas da noite eu acordava e ia embora estudando, lendo. E realmente eu acredito que eu funcione mais à noite do que de manhã. Porém, eu tinha um dia extremamente exaustivo, difícil, cheio de problema, cheio de frustração. A verdade é que eu pecava o dia inteiro. Chegava à noite, em vez de estudar, eu tinha que ficar pedindo perdão pelo dia que eu tive. Senhor, o que adianta agora eu ler e estudar? Nossa, eu falei assim com a fulana, eu perdi a paciência com o ciclano, que eu já contei para vocês, né? Eu pedi paciência para o Senhor só trouxe gente lerda para perto de mim. Na gráfica, no salão, porque está testando a minha paciência. Só que às vezes eu perco essa paciência. Daí chegava a noite, eu comecei a colocar o relógio para despertar meia hora antes. E eu não saio de dentro do meu quarto sem ler a palavra do Senhor. Com sono, às vezes chamando Jesus de Genésio. Senhor, perdoa o capeta, né? Abençoa meus pecados, fazendo tudo. Mas estou ali tentando, não está fácil, mas eu estou pisando no solo. Senhor, eu quero descer a minha estaca. À noite eu vou estudar também, mas eu não vou sair do quarto sem antes ler a tua palavra. Eu não vou tomar café, não vou tomar água, não vou dar bom dia para ninguém sem antes dar bom dia para o Espírito Santo. Os meus dias têm sido outro.
Porque eu tenho sacrificado o meu conforto, estourado a minha bolha de conforto. É isso que o Senhor está chamando eu e você, para ter um tempo de sacrifício com Ele. De ouvir, de aproveitar o tempo, de selecionar as suas playlists e saber o que é que você tem alimentado o teu ouvido. A tua alma, o teu coração, ele entra por várias portas e uma delas é o ouvido. Agora, se você só ouve música mundana, se você só ouve sofrência, se você só ouve música que não agrada ao Senhor, você vai ter o que na tua vida? Aonde é que você tem colocado as suas estacas? É no raso? É na areia? Ou é na rocha? Na palavra de Deus? O nosso solo, o nosso alicerce depende exclusivamente do tanto que eu e você estamos dispostos, decididos. Até que ponto você está decidido a se aprofundar? Até que ponto? É acordar mais cedo? É entrar no seminário? Coisa linda, semana que vem nós vamos orar aqui pelos irmãos. 23 pessoas da nossa igreja fecharam uma sala no seminário no IFC. Olha que coisa linda. Você pode aplaudir a Jesus? 23 pessoas decidiram, não, eu vou fazer seminário. Eu vou fazer seminário para ser pastor? Não, todo crente tem que fazer seminário. A gente precisa entender. Teologia é o estudo de Deus. Você tem que entender quem é Deus. As pessoas vão te perguntar. A minha mãe fez teologia, nem por isso ela é pastora. Não é um curso preparatório para ser pastor, mas é um curso para te capacitar para ir para o céu. Agora, quantos cursos você já fez? É um dia da semana o seminário. O IFC é só de quinta-feira. O que é um dia na semana para você dizer? O investimento é baixo. A igreja se uniu aqui, os irmãos conseguiram um preço ótimo. Eu nem acredito, meu coração se enche de alegria de ver cada nome ali no grupo. Coisa linda, porque nós entendemos que uma igreja relevante é uma igreja que tem base. É uma igreja que tem Bíblia. Que não dá para a gente encher a igreja de eventos e não saber onde está Naum. Vocês estão falando de alguém que viveu anos sem saber que Naum estava na Bíblia. Pensa na religiosa, que ia na igreja, que ia nos ensaios, que cantava no grupo de gesto. Eu vi a Fer aí, né, Fer? No grupo Elos de Louvor. Participava de todos os ministérios, mas nunca tinha lido a Bíblia. Sabia uma coisa ou outra, mas ler de verdade, nunca tinha feito isso. O Senhor nos chama para ter um tempo íntimo com Ele. E é do desejo dEle se revelar a nós. Olha o que Tiago diz. Eu separei esse versículo, Tiago capítulo 1, verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a vocês mesmos. A gente se engana. A gente se engana porque a gente vem na igreja. A gente se engana porque a gente tem um Instagram gospel. A gente se engana porque a gente ouve. Não para de se enganar. Seja praticante da palavra, praticante da verdade, praticante do evangelho, colocando as suas estacas aonde é para estar. Senhor, eu quero descer. O evangelho não é sobre subir, é sobre descer. Eu quero que o Senhor me esconda, eu quero ir lá embaixo. Quantas árvores nós vemos, aquelas árvores lindas, bonitas, ainda dando folhas, flores. Quando você olha a raiz dela, ela às vezes está lá do outro lado da esquina. Ela vai entrando assim pelo solo. Quantas histórias a gente podia contar aqui de casas que a raiz da árvore, do outro lado da rua, estragou a casa. Tamanha a profundidade que aquela raiz percorreu no solo para achar ali os nutrientes para ela. É disso que Jesus está chamando eu e você. Se aprofundar. Não lê a Bíblia de maneira rasa, mas lê em várias versões. Pesquisar. Ouvir as músicas, entender o que aquilo está dizendo. Quando eles estavam aqui ministrando, eu estava prestando atenção ali na letra. Senhor, o que o Senhor está falando hoje? O que o Senhor quer de nós hoje? O que o Senhor separou para Pai Querer nessa manhã? Ouvir atentamente. Isso é se aprofundar. Ser crente de verdade. Ser crente não é para amador, gente. Ser crente não é para amador. Esses dias nós estávamos numa discussão gospel. Discussão gospel porque depois um diz para o outro, a gente tem que pedir perdão porque a gente quer dar oferta. Então a gente estava numa discussão gospel. Eu sempre tive
opinião formada sobre os coachings. Eu tinha repúdio, eu não podia nem ouvir. Mas de um tempo para cá, o Senhor me apresentou alguns profissionais que têm estrutura, que têm alicerce, que têm raiz. E a gente começou a lembrar deles. E dizer, olha o fulano, ele é coaching, mas eu nunca vi ele falar borracha. Porque para mim, eles usurpam a palavra de Deus. Eles pegam todas as verdades da palavra e traz como deles a verdade. Mas está tudo lá na palavra. Não é igual o engenheiro que acha que descobriu as estacas. Não, Jesus já tinha ensinado. Usurpam a palavra de Deus e começa, você pode tudo, você pode, não podemos nada. O que a Bíblia fala é que eu e você podemos todas as coisas. Aonde? Naquele que nos fortalece, do contrário ninguém pode nada. Então eu tinha um certo repúdio, mas eu comecei a dar o braço a torcer de que não. Tem sim profissionais que têm estrutura, que têm raiz, que têm berço, alguns nem tanto tempo de convertido, mas estudam. Não falam borracha, atribuem a Deus o que é de Deus. E as técnicas deles. Porque o problema não é ser coach, o problema é não ter raiz. O problema não é ser jogador de futebol. Todo jogador de futebol abandona a esposa? Todo jogador de futebol é mulherengo? É festeiro? Bebe? Tem um monte de jogador de futebol crente, fazendo célula dentro da casa deles, os atletas de Cristo. Porque são jogadores que pode ser jogador de futebol, mas tem que ter estaca. Não tem problema nenhum ser jogador de futebol. Tem problema nenhum ter fama. Ai, a fama acabou com aquele cara. Não, acabou porque ele não tinha estaca. Porque quem tem estaca, quem tem alicerce, quem tem profundidade, dinheiro não rouba, fama não rouba, oba-oba não rouba. Nada disso tira o cara do prumo. Nada disso encanta os olhos do cara, porque ele sabe quem ele é, da onde Deus tirou, aonde está baseada a fé dele. Então não tem problema nenhum, nada disso. Dinheiro não tem problema, fama, fazer sucesso, nada disso. Desde que você tenha as suas estacas profundas na palavra de Deus. Que você não se esqueça de quem Deus é, do que Ele fez por você, do que Ele tem para a tua vida. Sabe, aqui no texto, repete 2 vezes a mesma verdade. Quero voltar ali com vocês. Caiu a chuva, 4 coisas. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa. Isso aconteceu para qual casa? Para as 2. O texto repete essas 4 coisas. Caiu a chuva, transbordaram os rios, os ventos e deram contra ela. Toda essa tempestade deu contra a casa. Que casa? As 2. Sabe por quê? Ter estaca não nos livra de passar por luta. O luto também chega para quem tem estaca. O desemprego também chega, a crise financeira, as lutas, as aflições. Tudo isso chega. O que vai determinar se a sua casa fica de pé ou não é a estaca. O que vai determinar se você vai aguentar a luta, a prova, tudo aquilo que você tem passado, são as suas estacas. Já viu pessoa que tem uma vida, aparentemente, uma vida com Deus, mas na primeira luta, sai falando, blasfemando, apostasia, esquece a fé, fala mal da igreja, do pastor, dos irmãos, de crente, todo mundo, ninguém presta. A pessoa fica pior do que ela era antes. Isso é falta de estaca. Isso é uma estaca rasa. Colocou ali sua casa, foi até a areia e subiu. Aí não tem profundidade, não aguenta o tranco. Porque para ser crente de verdade, a gente tem que aguentar o tranco. Sabe por que você está aqui? Porque você aguentou o tranco. Sabe por que você superou enterrar o seu filho? Porque você aguentou o tranco. Sabe por que você superou aquela fase difícil? Ou está ainda superando essa fase difícil de divórcio, de traição, de abandono, crise financeira, desemprego, enfermidade? Porque você tem estaca. Senão você não estaria aqui de domingo de manhã ouvindo essa palavra. Você decidiu hoje se aprofundar. E hoje o Senhor está nos chamando. Vem, só mais um pouquinho, vem. Porque isso que eu tenho para você é coisa firme, forte. Eu disse um dia desses, eu fiz uma oração perigosa. Senhor, eu não quero ser de plástico, não quero ser de mentira, não quero ser artificial. Eu quero ser de verdade. O meu pastor disse assim, pede também para não ser de porcelana. Já viu crente de porcelana? Não pode falar nada. Se dói, abandona, não quer mais. O Senhor nos chamou
para sermos resistentes, para sermos fortes, ter um alicerce coeso, descer o nosso alicerce debaixo da terra, até onde a gente achar a rocha firme, que é Cristo, a palavra dele. Você hoje não precisa escolher em que solo você vai construir a sua casa, o solo é igual para todo mundo, você só precisa escolher o nível de profundidade que você quer descer, o nível de profundidade, e essa é a última chave que eu quero entregar nessa manhã. A profundidade é o que vai determinar a estabilidade da sua casa. O tanto que você decidir buscar o Senhor, é o tanto que você vai aguentar o tranco. E o tranco é a vida mesmo, porque Deus não enganou ninguém. No mundo nós teríamos aflições, mas ainda bem que Ele está conosco, Ele venceu o mundo e Ele prometeu estar conosco. Agora depende de mim e de você aprofundar. Depende de mim e de você escolher ter uma vida diferente. Dizer, Senhor, chega de ser artificial, chega de ser malemar, medíocre, eu quero ser de verdade. Eu quero entregar a minha vida de verdade. Olha que coisa linda a visão que o Senhor deu ao profeta Ezequiel, lá no capítulo 47. O Senhor está ali dando uma visão para o profeta. E essa visão, ela encaixa perfeitamente para a gente encerrar. Pode vir aqui. A palavra dessa manhã. Diz assim, o homem levou-me de volta à entrada do templo. Aqui ele está tendo uma visão, tá? Eu vi água saindo de debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que me dá para o leste. E a água fluía do lado sul. Verso 3, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e me levou à água, até que batia no tornozelo. Ele me mediu mais 500 metros e levou-me para a água até chegar aos joelhos. Mediu mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Verso 5, mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, e era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia mais atravessar andando. É isso que o Senhor tem para nós. Sabe o que é esse rio? Sabe de onde é esse rio? Salmo 46, existe um rio que flui da cidade de Deus, santuário da morada. Esse rio está passando aqui nessa manhã. Esse rio flui do... Esse rio traz a presença de Deus. E assim como Deus fez com Ezequiel, hoje Ele quer fazer comigo e com você. Entrar conosco nesse rio. Medir a água, ainda está batendo no tornozelo, dá para andar. Então vamos mais um pouquinho. Daí começa a bater no joelho, ainda dá para andar. Vamos mais um pouquinho. Mas agora está batendo na cintura. Não, ainda dá para andar. Vamos mais um pouquinho. Até o ponto que ele disse, eu tive que ir a nado. Porque a presença de Deus, a glória de Deus era tão grande que eu não podia mais andar. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Tirar de nós a nossa perna. Sabe o que perna representa nesse texto? Controle. Nós queremos isso, nós queremos controlar tudo. Nós queremos controlar as nossas finanças. Nós queremos controlar a nossa família, os nossos filhos, o nosso marido. Mas hoje o Senhor está dizendo, vem para o meu rio. Vem nadar na minha presença. Perca o controle. Perca o controle. Se permita se inundar pelas águas de Deus. Se permita descer a ponto de dizer, Senhor, eu não consigo mais andar. Senhor, o que aconteceu comigo? Eu não controlo mais nada. Minha casa, o rio que flui do trono de Deus, santuário das moradas, invadiu o meu quarto. O que é isso, Jesus? Nada na presença do Senhor. Se inunda da água que flui do trono do Senhor. É isso que o Senhor tem para nós. Fica de pé nessa manhã, pedindo, Senhor, eu quero entrar nesse rio. Eu quero, a água ainda está batendo no meu tornozelo. Eu ainda consigo andar. A água ainda está no meu joelho. Eu ainda tenho controle, mas eu não quero mais controlar. Porque eu não sei controlar. Eu não sei criar os meus filhos. Eu não sei conduzir a minha casa. Eu não sei cuidar do meu marido, mas o Senhor sabe. Senhor, tira o controle de mim. Eu
eu te entrego o controle, eu entro no seu rio. De cabeça eu entro no seu rio. Entrar no rio de Deus, entrar a nado, é de cabeça. O Senhor tem um rio passando nessa manhã aqui, e Ele te convida a entrar de nado, a entrar de corpo inteiro, de alma, de espírito, dizer: Senhor, me toma. Eu quero construir a minha casa na Tua palavra. Eu quero conduzir a educação dos meus filhos segundo os princípios da Tua palavra, não naquilo que eu sei, mas naquilo que o Senhor sabe. Em nome de Jesus, faça essa oração nessa manhã. Faça essa oração nessa manhã de todo o seu coração. Pai, aprofunda as minhas estacas. Chega de ser raso, chega de ser mais ou menos, chega de ser malemar. Eu quero ser de verdade. Eu quero me inundar de verdade. Eu quero ir à Tua presença até perder o controle. Eu quero entrar no Teu rio até perder o controle. Em nome de Jesus, faça essa oração.